A maconha é porta de entrada para outras drogas. Você provavelmente ouviu essa frase a vida inteira, né? Na escola, na televisão, em campanhas educativas e muitas vezes até dentro da sua própria família. A ideia de que a planta seria uma porta de entrada. Uma porta de entrada para algo pior, uma porta de entrada para um caminho sem volta. Uma porta que, uma vez aberta, não teria mais retorno. Essa frase foi repetida mais tantas vezes que deixou de soar como uma hipótese e passou a soar como se fosse uma verdade absoluta, né? Mas hoje aqui a gente não tá para repetir frases prontas. A gente está aqui justamente para entender essas frases. Afinal de contas, de onde surgiu essa ideia, o que realmente significa e por que ela foi repetida tantas e tantas vezes ao longo de décadas. Eu sou Luiz, natural Mystic Ganja, já te peço para se inscrever no canal, deixa aquele like que legalize, compartilhe o conteúdo com alguém que você acha que vai ser importante essa resenha. Você tá no Desmistificando, então aperta o teu aí e vamos junto! A teoria da porta de entrada. Então, primeiro, antes de tudo, vamos entender exatamente o que essa teoria diz. A chamada teoria da porta de entrada é uma hipótese que sugere que o contato com uma determinada substância aumentaria a probabilidade de uma pessoa no futuro ter contato com outras substâncias diferentes. Ela propõe uma espécie de sequência. Um primeiro passo que levaria a um segundo que levaria a um terceiro sem volta. Como se existisse uma progressão previsível, como se existisse uma escada, e como se o primeiro degrau inevitavelmente determinasse os próximos. Essa ideia, né, galera, ganhou muita força em campanhas educativas, em políticas públicas e discursos institucionais ao redor do mundo. E por muito tempo ela foi apresentada não como uma hipótese, mas como uma certeza. Mas aqui entra uma questão extremamente importante. Existe uma diferença enorme entre duas coisas: correlação e causalidade. E correlação não é causa. Correlação significa que duas coisas acontecem simultaneamente, acontecem juntas. Causalidade significa que uma coisa causa a outra, gera a outra. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Por exemplo, a maioria das pessoas que dirigem um carro muito provavelmente aprendeu primeiro a andar de bicicleta. Mas isso não significa que andar de bicicleta leve alguém a dirigir um carro. Significa apenas que existe uma sequência comum na experiência humana. Outro exemplo, né? Se todas as pessoas que hoje trabalham frequentaram a escola quando eram jovens, isso não significa que frequentar a escola leva automaticamente a um tipo específico de trabalho. Porque existe um universo inteiro de fatores no meio do caminho. O ambiente, oportunidades, escolha, contexto, informação, consciência. A vida não é uma linha reta, ela é um sistema complexo de influências. E reduzir esse sistema a uma única causa é uma simplificação extrema. E existe um detalhe nessa discussão que raramente ele é questionado. Quando se fala de porta de entrada, quase sempre o foco é direcionado a uma substância específica, a nossa planta. Mas quase nunca ninguém pergunta, né? Por que essa substância e não outras? Porque se a lógica da porta de entrada é que o primeiro contato com uma substância leva ao contato com outras, então a gente precisaria olhar de fato qual que é o primeiro contato comum de uma substância dentro da sociedade. E esse primeiro contato, para a maioria esmagadora das pessoas, não acontece com uma substância proibida. Acontece com algo legalizado, algo culturalmente aceito, algo presente em celebrações sociais. O álcool. Porque milhões de pessoas vai ter seu primeiro contato com alguma substância psicoativa através do álcool. Em festas, comemorações, eventos sociais, eventos familiares. E isso é amplamente normalizado. Tá tudo de boas.
mas raramente se utiliza esse mesmo argumento de porta de entrada nesse contexto com a mesma intensidade. E isso levanta uma questão importante. Essa teoria é aplicada de forma consistente ou de forma extremamente seletiva? Se a teoria da porta de entrada ela fosse aplicada de forma puramente lógica, o debate precisaria começar pelo ponto estatisticamente mais comum, o que é mais acessível, o que é mais presente, o que é mais normalizado culturalmente, porque na vida real é isso que vai definir o primeiro contato com uma substância. Não é o que é proibido, é o que é liberado, permitido, regulado. Mas essa parte da discussão quase nunca é aprofundada e isso revela uma coisa importante. O debate, na maioria das vezes, não é científico, ele é também cultural. E quando os especialistas analisam comportamentos humanos, uma coisa aparece repetidamente como o fator mais determinante: o contexto. O ambiente onde a pessoa cresce, as referências que ela tem, o acesso à informação, a saúde mental, o nível de suporte emocional, as oportunidades disponíveis. Nenhuma decisão existe isoladamente. Toda decisão existe dentro de um ambiente. Por exemplo, uma pessoa que cresce num ambiente com estabilidade, com educação, com apoio, ela tende a desenvolver, obviamente, uma relação completamente diferente com as suas escolhas do que aquela pessoa que cresce num ambiente de vulnerabilidade extrema. Então não é o primeiro contato isolado de uma substância que define o destino de alguém. É o conjunto completo de fatores ao redor dessa pessoa. As experiências, as influências, as condições de vida que ela tem, o nível de consciência que ela adquiriu. Então o caminho humano nunca ele é automático, ele é construído. E outro fator que também é raramente discutido é justamente isso, o ambiente de acesso. Porque quando algo é legal e regulamentado, o acesso acontece dentro de um ambiente controlado. Quando algo é proibido, é claro, o acesso acontece dentro de um ambiente paralelo. E aí os ambientes paralelos geram exposições diferentes. Isso significa que parte do risco ele pode estar associado não apenas à substância em si, mas ao ambiente onde ela está circulando. Essa é uma discussão muito complexa, né, dentro da área de políticas públicas e ela é essencial para a gente entender o quadro completo. Porque, novamente, o fator determinante não é só o objeto, é o contexto. E agora entra uma parte que é ainda mais profunda. Como que certas ideias se tornam tão poderosas dentro da sociedade? E a resposta é muito simples: repetição. 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 Quando uma ideia é repetida por décadas, por instituições, por campanhas, por meios de comunicação, por autoridades, ela deixa de ser percebida como uma ideia e passa a ser percebida como um fato absoluto. Olha, mesmo que a maioria das pessoas nunca tenha de fato analisado criticamente de onde vêm essas ideias. E isso acontece em muitos aspectos da sociedade, porque o cérebro humano tende a aceitar como verdade aquilo que é repetido com frequência. Esse é um mecanismo psicológico natural, mas é justamente por isso que o pensamento crítico ele se torna tão importante. Se essa teoria da inevitabilidade da porta de entrada fosse realmente uma verdade absoluta, o resultado seria previsível e uniforme. Mas o que se observa no mundo real é justamente o oposto: diversidade. Milhões de pessoas têm experiências diferentes, têm resultados diferentes, têm trajetórias diferentes. Não existe um único destino, não existe uma única linha. Existe complexidade. E complexidade não dá para você reduzir a slogans tão simples como porta de entrada. Então talvez a pergunta mais importante não seja, né, isso aqui é ou não porta de entrada? Talvez a pergunta mais importante seja o que realmente influencia as escolhas humanas? É um primeiro contato isolado? Ou é o ambiente? Ou é a educação? Ou é a informação? Ou é a consciência, a saúde mental? As oportunidades. Pessoas não são máquinas. Pessoas não seguem scripts automaticamente. Cada indivíduo constrói o seu próprio caminho e quanto maior for o nível de informação que ele tem acesso, maior vai ser o nível da tua autonomia. Então o maior risco nunca foi entender demais, né? O maior risco sempre foi entender de menos, porque quando você não entende, você só repete
Mas quando você de fato compreende, você passa a questionar, você passa a analisar e você desenvolve consciência. E consciência, né, galera, muda todo o jogo. Porque a consciência tira você do automático, a consciência tira você do condicionamento. A consciência coloca você no controle da tua própria mente. O objetivo aqui é entender de onde vêm as ideias, entender como elas se formam, entender como elas influenciam a forma como enxergamos o mundo. Porque quando você entende, você deixa de repetir e começa a pensar. Isso foi o Desmistificando. Aqui a gente não aceita narrativa pronta, a gente busca entendimento. Deixa escrito pra gente nos comentários e vamos então agora abrir a nossa resenha. Antes da gente ir para a conclusão final do tema do vídeo de hoje, quero te convidar para conhecer o nosso ecossistema de conhecimento e organização do autocultivo no Brasil. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links da nossa escola de cultivo, que acontece todo sábado, da nossa oficina de cultivo, um acompanhamento personalizado com toda a bancada da Natural TV, para te ajudar a montar teu plano de cultivo e você chegar no teu ciclo perpétuo do seu medicamento. A oficina a gente tem encontros terças e quintas-feiras, não tem como você não evoluir. E também, para você que está buscando o HC, o habeas corpus, está na dúvida ainda de documentação, eu vou deixar também o link do nosso acolhimento, onde por lá você vai ver o passo a passo burocrático e também o encaminhamento para a nossa equipe multidisciplinar. Todos os links estão aqui na descrição. Eu estou te esperando para esse ecossistema de organização e educação sobre o autocultivo no Brasil. É o seguinte, né? Acho que esse é um dos mitos mais falados aí na boca dos conservadores, que é a porta de entrada, né? Mas como a gente viu, né? Eu vou puxar o chat aqui também, porque tem bastante coisa bem relevante. Porta de entrada para geladeira, né, velho? Com certeza, né, cara? O João aqui, ó, álcool me fez usar outras drogas. É isso. Quem será que é porta de entrada? É isso que a gente tem que sempre rebater quando você ouvir esse tipo de afirmação. E aí é ver, né? Qual que é, de fato, a substância que todas as pessoas, na maioria, têm acesso primeiro. Ó, o Jonas, sou prova viva, porta de saída, né? A gente é exatamente quantas pessoas têm esse relato de que a planta ajuda, de fato, a largar substâncias consideradas mais pesadas aí, né, com dependência química de fato, e a planta passa a ser uma ferramenta, um aliado nessa porta de saída de fato. Olha, mais uma, o João falando aqui também, né? Então, com certeza, né, cara, o álcool ele é se a galera conservadora aí quisesse de fato proteger a sociedade, era a nossa planta que devia estar nessa evidência, nesse contrassenso, né, de uma repressão tão absurda, né, e uma outra substância cientificamente falando, né, com dados concretos que causa muito mais males na sociedade e acaba passando numa boa, né? Aqui, ó, outro relato aqui do Felipe, ó. No meu caso, a planta fechou a porta para, olha, porta de saída, né? Então, olha que bacana aqui, ó. O Léo falou aqui também, ó, que largou as paradas, né? Olha isso aqui, ó. Todos os relatos que a gente vê aqui da galera, né? O problema é o sistema, né? É um vampiro, como diz aí o Edson Gomes, cara. Então, a gente tem que estar com o nosso senso crítico muito ativado para não cair nessas falácias e, melhor, conseguir rebater de forma eficiente e a gente parar, né, com essa repetição automática que vira regra, algumas coisas, a gente usar o senso crítico e abrir isso na sociedade. Eu também sou muito grato à planta, ela também salvou a minha vida, como eu vejo o relato aqui da galera, né, cara? Mas, ó, isso aqui é bacana que o Ácidos fala. Nos jornais ainda continua tendo notícias negativas sobre a planta, mesmo tendo essa descriminalização. Cara, esse é um problema. Eu vou até fazer o quadro aqui, enxugando gelo, né? Se você fizer uma busca no YouTube, aí na internet, no Google, né, digita lá, maconha, você vai ver que só aparece apreensões, né, e cada vez mais bizarra, 1, 2 plantinhas, pouca quantidade. Então, essa guerra às drogas, né, realmente faz sentido algum? Então, é isso que a gente tem sempre que se organizar.